E aí, galera, beleza? Aqui é o professor Leomar de Redação e hoje a gente vai ver desenvolvimento, a segunda parte, para dar uma aprofundada, para poder fazer um bom desenvolvimento no dia 17 na prova do Enem. Vem comigo. Então vamos lá. Desenvolvimento. O desenvolvimento, ele diz respeito ali à competência 3 do Enem. E o que eles querem ver? O que o corretor quer ver na nossa redação? Ele quer ver um desenvolvimento das ideias, eu desenvolver tudo que eu vou falar, e ele quer ver um projeto de texto. O que é o projeto de texto? A gente sabe muito bem que na hora de fazer uma redação, nós temos a folha de rascunho, nós temos a folha de redação, que é o que vai ficar para que eles corrijam, e o teu corretor, ele precisa ter ali, ao analisar o texto, ao perceber o texto, que antes houve um projeto de texto, que esse texto ele foi pensado antes de começar a ser escrito no rascunho. São algumas estratégias que são utilizadas para a gente mostrar para o corretor que, olha, eu não cheguei aqui fazendo um texto à toa. Eu projetei esse texto antes, eu pensei esse texto antes de começar a escrever, tá? Lembrando que quando a gente fala de competência 3, de desenvolvimento, não é só a parte do meio da redação, não. É a partir da introdução. Aquilo que eu coloco na introdução, eu explicar, eu desenvolver, eu deixar as minhas ideias amarradas. Eu, em nenhum momento, eu deixar uma ideia solta a ponto de o corretor parar para pensar, para tentar entender o que foi que eu escrevi. O que eu coloco em uma introdução, por exemplo, a ausência de ações efetivas do poder público e a falta de engajamento social, eu preciso discutir isso no meu texto. Se eu só falo da ausência das ações do poder público e não falo da falta do engajamento social, eu tenho uma falha de projeto de texto. Eu não posso ter essa falha. Se eu digo na minha introdução que eu vou analisar as causas, as consequências, a fim de mitigar os problemas, eu só falo das causas. Eu não falo das consequências. Então, eu acabo tendo um problema de projeto de texto. Eu preciso ficar muito atento em relação à minha introdução. Se nela está bem claro, analisar as causas e as consequências. Eu preciso mostrar pelo menos duas consequências para o meu corretor, já que eu coloquei no plural. Quando eu digo que eu vou analisar as causas, duas causas precisam aparecer. Eu não posso falar só de uma, já que eu coloquei no plural. E aí, se eu disser, a fim de mitigar o problema, a fim de combater o problema, eu preciso mostrar ações que combatam o problema. A introdução, eu tenho que ficar atento, porque é a partir daí que começa o meu projeto de texto. Então vamos aqui. Pega aí essa redação de número 1. Redação de número 1. Essa redação aqui é do ano de 2015. O ano de 2015, o tema da redação foi a persistência da violência contra a mulher. O que eles queriam saber? Por que a violência de gênero, por que a violência contra a mulher, ela ainda persistia, perpetuava, por que ela ainda estava presente na nossa sociedade? Eu precisaria mostrar por que essa violência continuava. O candidato que apenas falou da violência contra a mulher, ele não disse por que ela perpetuava na nossa sociedade, ele tem um certo problema em relação ao tema, porque ele não botou o tema na sua completude, tá? Então, presta atenção a esse detalhe. O tema, a persistência da violência contra a mulher. E aí começa aqui, ó. Da teoria à prática. Nessa redação, essa redação é de um rapaz. Ele colocou o título. No Enem, o título não
é obrigatório. O título, ele é facultativo. Ele não vai servir para te avaliar. Quando a gente vai para a UEMA, na UEMA, o título é obrigatório, tá? Tanto que na folha da redação da UEMA, há 2 linhas para que esse título seja colocado, tá? Então, vamos aqui. No Enem, título não é obrigatório, o candidato colocou porque ele quis. Desde o iluminismo, está vendo que ele está trazendo aqui um contexto de história, um contexto histórico, um repertório de história. Desde o iluminismo, já sabemos, ou deveríamos saber, que uma sociedade só progride quando um se mobiliza com o problema do outro. Então, está trazendo essa frase de contexto histórico lá do iluminismo. No entanto, porque isso aqui é algo positivo. Repara, isso é algo positivo. É algo que seria o ideal, um se preocupar com o problema do outro. No entanto, que é aquela conjunção que me dá a ideia de contradição, quando se observa a persistência da violência contra a mulher no Brasil, ao que eu já falei para vocês, o tema da redação precisa aparecer ali na introdução. O tema precisa aparecer, as palavras do tema precisam estar lá. Em pleno século XXI, percebe-se que esse ideal iluminista, olha a retomada, volta à aula de introdução que vai entender a questão do que é a retomada. Esse ideal iluminista, qual é o ideal iluminista? Um se mobilizar com o problema do outro. É verificado na teoria e não desejavelmente na prática. Muitos importantes passos já foram dados na tentativa de reverter esse quadro. Entretanto, para que seja conquistada uma convivência realmente democrática, hão de ser analisadas as verdadeiras causas desse mal. Então, o que ele está dizendo aqui nessa introdução? Que aquilo que é colocado no iluminismo, que uma sociedade só progride quando um se mobiliza com o problema do outro, não é aplicado hoje, em pleno século XXI, porque há violência contra a mulher. No projeto de texto dele, ele vai analisar as verdadeiras causas desse mal. Qual é o mal? A persistência da violência contra a mulher. Desenvolvimento 1, que já tem o nosso elemento coesivo de apresentação, né, em uma primeira abordagem, é importante sinalizar que, ainda que leis como a Maria da Penha, repertório no desenvolvimento, tenham contribuído bastante para o crescimento do número de denúncias relacionadas à violência, e aí ele vai dar uma explicação. Qual tipo de violência? Física, moral, psicológica, sexual, contra a mulher? Ainda se faz presente uma limitação. Qual é essa limitação? Explica qual é essa limitação. A questão emocional, ou seja, o medo é uma causa que desencoraja inúmeras denúncias. Muitas vezes, a suposta submissão econômica da figura feminina agrava o desconforto. Em outros casos, fora do âmbito familiar, olha aqui um vocabulário, âmbito familiar, para a gente não ficar só com família, 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 âmbito familiar. São instrumentos da perpetuação da violência, o medo de uma retaliação do agressor e a vergonha social, o que desestimula a busca por justiça e por direitos, peças-chave na manutenção de qualquer democracia. Então, qual é a primeira causa? Por que a violência contra a mulher persiste? Ela é desencorajada, a questão da submissão econômica, o medo. Então, ele está analisando as causas do mal. Desenvolvimento 2. Em uma análise mais aprofundada, elemento coesivo, devem ser considerados fatores culturais e educacionais brasileiros. Por muito tempo, a mulher foi vista como um ser subordinado secundário. Esse errôneo enraizamento moral se comunica com a continuidade da suposta diminuição da figura feminina, o que eventualmente acarreta a manutenção de práticas de violência das mais variadas naturezas. A patriarcal cultura verde e amarela, durante muitos anos, foi de encontro aos princípios do iluminismo da Revolução Francesa. Olha o que ele acabou de fazer, puxar o iluminismo que ele começou na introdução e retomar bem aqui ao final do desenvolvimento 2, que é o que a gente chama de texto-circuito. É uma estratégia que mostra projeto de texto. Nesse contexto, é fundamental a reforma de valores da sociedade. Proposta de intervenção, é preciso encontrar 5 elementos válidos: agente, a ação, um meio, um objetivo
e o detalhamento. E aí vem, torna-se evidente, portanto, já jogou o elemento coesivo da conclusão, né? Que a persistência da violência contra a mulher botou o tema da redação de novo no Brasil, é grave e exige soluções imediatas e não apenas um belo discurso. Ao Poder Judiciário, cabe fazer valer as leis já existentes, oriundas de inúmeros discursos democráticos. Ele faz uma referência à questão da Lei Maria da Penha. A mídia, por meio de ficções engajadas, deve elaborar a questão instigando mais denúncias, cumprindo assim o seu importante papel social. A escola, instituição formadora de valores, junto às ONGs, deve promover palestras a pais e a alunos que discutam essa situação de maneira clara e eficaz. Talvez, dessa forma, a violência contra a mulher se faça presente apenas em futuros livros de história e a sociedade brasileira possa transformar os ideais iluministas em prática e não apenas em teoria. Olha aí, o chamado texto-circuito, aquilo que ele começou a introdução, ele finaliza a redação mostrando um projeto de texto. E isso aqui, ó, em prática e não apenas em teoria, vai também ter uma relação com o título da redação, da teoria à prática. Essa estratégia serve, por exemplo, na UEMA, já que o título na UEMA é obrigatório. Beleza? A gente viu um pouquinho de desenvolvimento, de estratégia de projeto, de texto. Até mais.